Tentar dar um sopro de otimismo em terras que estão realmente sem vida e que não vale a pena. Anda a perder o tempo e o feitio. Já não é possível fazer nada. Bom, primeiro, saber se é verdade que o país está assim tão doente. Eu creio que não. Creio que já passamos por bocados muito piores. Pensem, por exemplo, que foi quando o rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, foi preso em Badajoz pelo seu principal inimigo e sujeito ao pagamento de um resgate. Pensem, a crise de 1383-85. Portugal estava dividido. Toda a nobreza, as classes superiores estavam contra a causa do mestre Davis. O povo estava contra a causa da nobreza. E, como se isto não bastasse, o rei de Castela entra em Portugal com 30 mil homens. Nós não tínhamos nada que se parecesse e, todavia, salvamos-nos. E segue-se a brilhantíssima dinastia de Avis. Em 1578, quando o rei Dom Sebastião e toda a nobreza portuguesa e quase tudo quanto tínhamos é morto ou aprisionado em Alcácer Quibir, ficámos sem rei, sem lei, sem nada. E voltámos a renascer. Há muitos momentos terríveis e Portugal consegue sempre vir à tona e reencontrar novas épocas de prestígio, de produção e viver como uma grande nação independente. Portanto, não creio que esta crise seja pior que as outras. Bom, mas admitamos que sim, que ela tem razão, que Portugal está doente. Se isso for verdade, qual é a obrigação de toda a gente? Quando há um doente, cura-se. É o dever que vem a ter o Código Penal. Quando há uma pessoa necessitada de tratamento, é crime não lhe dar o tratamento. Eu penso que todos os portugueses têm de contribuir para resolver os problemas nacionais. Não gosto de falar em crise, acho mesmo que os nossos políticos estão a falar demasiadamente em crise. Essas ideias acabam por se interiorizar e inferiorizar. Agora, há problemas, claro que há problemas. Não há ninguém que não tenha problemas. E as nações como as pessoas. E toda a gente tem que ajudar a resolvê-los. Bem, ajudar como? Reparem, nós não somos políticos, nós não somos deputados, nós não somos governantes, portanto não podemos fazer leis para salvar o país. Agora, todos nós, pelo simples facto de existir, consumimos e produzimos. O dever é produzir mais e consumir menos. Eu sei que consumir menos é muito difícil. O consumo não se pode restringir. Agora, produzir mais é fácil. É só cada um dedicar mais horas ao trabalho. Eu sei que é um pouco ridículo apresentar, enfim, o meu próprio exemplo, mas eu vou-lhes dizer isto. Dos últimos 2 anos, eu fiz 120 programas de televisão. A razão do êxito da Alma é Gente é que traz sempre revelações novas ao passado de cada terra. Há bem pouco tempo, no Alain de Roal, expliquei a teoria que liga entre si o Endovelho, o Deus romano, a Senhora da Boa Nova, que é sempre a mesma linha. Expliquei que a Senhora da Boa Nova não tem nada a ver com o disparate que se diz. Diz-se que foi quando a Rainha de Castela recebeu a notícia de que o pai sempre ia à Guerra do Salado. Ora, devo dizer o seguinte, o rei Afonso o Sábio, que era bisavô do Afonso IV, já tem cantigas à Senhora da Boa Nova. A Senhora da Boa Nova é o momento em que Maria recebe a visita do anjo e o anjo lhe dá uma boa nova. Maria, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto
do vosso ventre. Essa é que é a boa nova. Pois bem, isto parece evidente. Nunca tinha sido dito. Os programas, portanto, são todos objeto de um estudo cuidadoso, meticuloso, que me ocupa quase todo o tempo. Quase todo. Mas sobra um bocado. E nesse tempo sobrando, o que é que eu faço? Olhem, o meu ofício é escrever. Escrevo. Eu tenho junto de mim uma pilha de livros. Reparem, é uma pilha grande de livros. Este é o último. O que é o direito? É um grosso volume, mais de 600 páginas, com a explicação. Porque há muita gente que não sabe o que é o direito. Sabe o que são as leis, sabe o que são os códigos, aplicam-nos o sistema do carimbo, mas o direito é muito mais do que isso. O direito é um sistema de filosofia, de cultura, de moral. E fora desse conjunto, as leis só dizem disparates. É preciso compreender o direito na sua verdadeira acessão cultural. É o que eu tento fazer neste livro. Saiu há poucos dias. Outro livro, também publicado nestes 2 anos, o álbum de memórias. Não se admirem por ser tão grande, porque isto são as memórias de 80 anos de vida. Isto começa na minha infância e acaba no dia 2. Foi publicada pelo jornal O Sol e aí venderam-se, creio que 18 mil exemplares, ou coisa assim. Terceiro livro, Os Legados Históricos de Portugal, publicados pelas Seleções. Bom, são 400 páginas em que eu reúno a investigação que tenho feito nos programas de televisão. Portanto, sobre o passado de muitas terras, apresento novas interpretações. O livro é muito bonito pelas ilustrações. É uma obra-prima gráfica. São 400 páginas, também destes 2 anos. Outro livro é uma edição dos Lusíadas, mas uma edição diferente. Uma edição que tem, de um lado, o texto camoniano, do outro lado, o seu equivalente em linguagem de hoje, porque o português do século XVI já hoje não é inteiramente compreensível para toda a gente, e do lado de trás, a explicação minuciosa de tudo quanto aqui se diz. E tem uma vantagem. É a primeira edição dos Lusíadas escrita depois de ter sido descoberto o enigma da vida ignorada de Camões. Hoje sabemos, ano após ano, qual foi a vida do grande poeta português. Isso permitiu interpretar muita coisa que até hoje estava por interpretar. Bom, estes 4 volumes têm perto de 3.000 páginas. É o trabalho durante 2 anos. Mas isso será contribuir para a produção? Claro que é. Cada livro dá trabalho aos tipógrafos, dá trabalho aos comerciantes, compra-se, vende-se. É riqueza. É uma pobre riqueza que é que eu posso dar, mas cada um não é obrigado a dar senão aquilo que pode dar. O que tem é que o dar completamente. Outro assunto de que eu queria falar hoje é uma oferta que me fez Leiria, que é uma reedição dos estudos de reconstrução sobre o Castelo de Leiria. Isto é um livro absolutamente precioso. Foi feito há perto de 100 anos por um ilustre desenhador suíço, Ernesto Corrodi, que veio da Suíça para Portugal para ser professor do ensino industrial. Ele era desenhador e veio como professor de desenho do ensino industrial. Era um homem com imenso talento e, sobretudo, com uma vocação para desenhar única. Então, aqui em Portugal, acreditou-se rapidamente, não só como desenhador e como professor, mas também como arquiteto. O país está cheio de edifícios muito belos, de Ernesto Corrodi. Lembro-me, por exemplo, do hotel que há em Vila Real de Santo António. Lembro-me dos espaços de concelho da cidade de Leiria.
lembro-me do Banco de Portugal da cidade de Leiria, é um gosto português, muito dele, claro que ele era suíço e, portanto, o gosto português dele era, claro, um gosto à Suíça, sem dúvida. Bom, e isso levou a discussões. Ele queria reconstruir o castelo, que naquela altura era pouco mais que uma grande pedreira, onde cada um ia buscar pedra. Ele conseguiu criar a Liga dos Amigos do Castelo de Leiria, impedir a depredação constante que se estava a fazer. Não deixarei de dizer que a homenagem a Ernesto Corrodi bem merecia que se fizesse um facsímile da sua obra sobre o Castelo de Leiria. Isto é um assunto que me toca muito, porque também eu estou interessado no Castelo de Leiria, porque eu nasci, a bem dizer, no Castelo de Leiria. Do lado de fora, claro, mas nasci lá. Bom, e agora o assunto que eu hoje queria especialmente referir é sobre uma exposição sobre Macau, que está no Museu de Macau, Rua da Junqueira, número 30. É uma exposição que toda a gente que gosta de história ou gosta da pátria deve ir ver. Macau tem um papel muito importante na história não só de Portugal, mas da civilização. A própria palavra Macau é uma lição. Vem de uma deusa protetora dos navegantes no mar, a Má, que estava lá num pequeno porto junto do Rio das Pérolas. O Rio das Pérolas, a gente julga que tem pérolas, não é nada disso. O rio passa por terrenos de saibro branco e depois tem uma cor leitosa que sugere o brilho da pérola. Ora bem, ali, junto da foz do Rio das Pérolas, há um pequeno porto, e porto, em chinês, diz-se Cao. O porto onde está a deusa Amá, chamava-se, portanto, Amá Cao, porto da deusa Amá. O que é curioso é que, para os portugueses do século XVI, Amá era uma divindade, enfim, sacrílega, era um pecado. Deus só um, há só um. Mas eles mantiveram o nome, completaram-no, fizeram cidade do santo nome de Deus de Macau. Quer dizer, Macau também era o nome de Deus. Isto representa uma extraordinária tolerância para a verdade alheia. E essa tolerância, quer dizer, a religião dos outros é tão verdadeira para eles como a nossa é para nós. Devo dizer que essa tolerância é que explica em grande parte esse caso espantoso, maravilhoso, que é 5 séculos e meio de duas raças com costumes diferentes, que convivem 5 séculos e meio em boa paz, em amizade, junto da mesma cidade. Julgo que não há mais nenhum exemplo na história da civilização de um convívio pacífico entre povos tão diferentes. Isso começa, enfim, os portugueses, logo depois da conquista de Malaca, que é em 1511, ainda do Afonso de Albuquerque. Malaca é a porta do Pacífico. E eles entraram no Pacífico, e no Pacífico há realmente muitos negócios a fazer, há muita riqueza. Nós conhecemos o que talvez tenha sido o primeiro negócio feito pelos portugueses. Um Jorge Álvares, um aventureiro português, pegou num junco chinês, o junco é um navio chinês, e foi a um porto de Tamão, na zona de Cantão, e trocou o navio carregado de pimenta, trocou isso por sedas, os famosos crepes da China, porcelanas, numa altura em que ainda não havia porcelana em Portugal, almíscar. O almíscar é uma pérola muito pequenina, que serve para fazer bordados em trajes de grande luxo, o salitre e enxofre. É claro, o salitre e o enxofre servem, como sabem, misturados com carvão, para fazer pólvora.
Porquê que os portugueses queriam a pólvora? É porque eles, quando foram para a China, já levavam artilharia. É isso que lhes permite, na China, tomar uma posição cimeira, lutando contra a pirataria. Os piratas dos mares da China eram realmente muitos. E eles lutaram contra os piratas. Diz-se que foi por isso que os autorizaram a estabelecer-se em Macau. Tenho muitas dúvidas. Creio que eles não foram autorizados a estabelecer-se em Macau. Foram autorizados a manter os seus navios durante o período de inverno nas águas do porto de Macau. Viviam a bordo. Há razões para pensar isso. Devo dizer que, por exemplo, os primeiros portugueses que puseram pé na praia requereram aos governadores de Macau que dessem licença que eles desembarcassem para secar a pimenta, porque a pimenta, lá nos porões do navio, vinha úmida e estragava-se. Isso quer dizer que até então eles nem licença tinham para pôr um pé na praia. Pouco depois, há dois velhos missionários que requerem, dizendo que a sua saúde está prejudicada com aquela umidade, viverem sempre no barco, pedem licença para fazer uma casinha em terra. E fizeram. Eu até julgo que os vestígios dessa casinha estão junto das ruínas da Igreja de São Paulo. Corresponde exatamente à descrição que nós temos da casinha desses dois primeiros missionários. Outro facto é que Camões, que foi nomeado provedor dos órfãos e ausentes, quer dizer, nomeado para arrecadar as heranças dos pais que morriam naquelas aventuras, tinha que viver permanentemente em terra, não teve casa para morar e foi-se abrigar entre dois grandes panedos. E entre os panedos estabelecia uma rede onde dormia, e ele próprio, enfim, vivia ali. Ele diz que dos silvos de uma pedra, acompanhado. Há uma ilustre camorrista brasileira que diz que ele vivia junto de um amulador. Bom, não há amulador nenhum. Quem esteve na Gruta de Camões sabe o que é o apitar aflitivo do vento que passa ali. São os silvos da pedra que o acompanharam. Depois disso, pouco a pouco, eles foram se instalando, um após outro, e a certa altura já havia uma cidade. A exposição é riquíssima, tem milhares de peças. Uma coleção de cerâmica que vem desde o Neolítico até à Revolução Cultural. Tem numerosos desenhos, documentos que mostram o crescimento da cidade ano após ano. Cautela, não é uma exposição para entrar, correr e dizer já vi. Não, uma exposição para estudar cuidadosamente, com o catálogo na mão. Tenho aqui o catálogo é magnífico, é magnífico. É uma bela introdução à arte chinesa e à história de Macau. E seguir peça a peça, uma das peças mais impressionantes
é a Nau do Trato. É um navio que ia todos os anos a Macau e trazia os negócios. Trazia a prata, trazia a seda, trazia a porcelana. Bom, e ainda hoje se fala em negócios da China. Era uma convivência mutuamente lucrativa. Para o chinês representava nem mais nem menos que a ligação do velho império milenário às civilizações ocidentais. Foi por ali que entrou na China, olhem, por exemplo, a tipografia, a medicina moderna, a astronomia, as altas matemáticas, tudo isso entra por Macau, na China, até outras coisas piores, como a espingarda. Para Portugal era um espaço de expansão, de realização, de grandeza. Isto durou desde 1557 até 1999. Em 1999, no regresso de uma viagem a Macau, eu propus, em sessão plenária da Academia das Ciências de Lisboa, que Portugal apresentasse a sua candidatura ao Prémio Nobel da Paz para o caso de Macau. Bom, eu não sou tão ingênuo que acredito que nos dessem o prémio. A atribuição dos prémios está inquinada de estrabismos políticos e de oportunismos de secretaria. Mas ficava bem a Portugal mostrar que nós próprios temos perfeita consciência do serviço que assim prestamos à paz universal. E se todos os povos, nas suas relações, fizessem como nós fizemos, havia no mundo paz, a paz que é o supremo ideal da humanidade.